Salve galera, tudo beleza com vocês? Vamos retomar as nossas videoaulas aqui no canal Farol da História. Para dar continuidade, capítulo 6 para os 8º anos. Vamos lá galera, roda a vinheta. Então pessoal, retomando aí nossas aulas, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a independência de Cuba. Cuba é um país situado era uma ilha situada na América Central, próxima ao litoral dos Estados Unidos. E no período colonial, a região era controlada pelos espanhóis e constituía um centro produtor de açúcar, na qual a mão de obra utilizada era predominantemente de origem africana. O movimento de independência de Cuba foi tardio, se comparado aos outros domínios da América Espanhola. Isso ocorreu porque na região cubana, as elites tinham maior autonomia comercial, o que evitava grandes insatisfações com a coroa espanhola. Entre 1868 e 1878, ocorreram as primeiras revoltas caracterizadas como movimento de independência. Elas foram lideradas, então, pelo dono de engenho Carlos Manuel Céspedes. E essas primeiras revoltas foram reprimidas pelo governo espanhol e não tiveram um efetivo resultado político. Novas revoltas ocorreram entre 1895 e 1898, sob a liderança do político e escritor José Martí. Naquela época, a insatisfação dos crioulos estava ligada principalmente ao alto custo dos impostos, aos embates militares, e esses embates militares, ou seja, esses combates, essas diferenças, duraram até 1898, quando as forças de Martí foram vitoriosas e conquistaram legalmente a independência. Vamos em frente. Então, pessoal, retomando o assunto que a gente estava falando sobre Cuba, como é que é Cuba na atualidade? Então vamos lá. Após sua independência da Espanha, Cuba passou a ser um território de influência dos Estados Unidos. Estava sujeito a intervenções políticas e econômicas. E ao longo do século XX, do século passado, porém, o país passou por um processo revolucionário que implantou um regime de caráter socialista na ilha. Esse fato provocou alguns problemas nas relações diplomáticas com os Estados Unidos, que naquela época vinham combatendo a expansão socialista no mundo na chamada, então, Guerra Fria, quando o capitalismo e o comunismo, eles lutaram sem armas, tá? Sem derramamento de sangue, mas lutaram por influência ideológica no mundo, de 1948, 49 até 1991, certo? Mas isso fica um assunto para os nonos anos, tá bom? Mas enfim, para desestabilizar o regime cubano, afirmando que se tratava de uma ameaça, o governo dos Estados Unidos criou diversos embargos econômicos, ou seja, bloqueios na economia cubana, colocando restrições ao desenvolvimento da economia de Cuba. Nesse contexto, as relações diplomáticas entre esses países foram prejudicadas, porque havia uma disputa política e ideológica ao redor do globo. Em 1959, Cuba, então, numa revolução lá cubana, adotou o socialismo como viés político na ilha. Agora, em 2014, o governo dos Estados Unidos deu sinais de retomada das relações com Cuba. O presidente Barack Obama, então, na época, chegou a restaurar a embaixada estadunidense, a embaixada dos Estados Unidos no país, e retirar a maioria das medidas que constituíam os embargos ou os bloqueios econômicos a Cuba, tá? Atualmente, Cuba vive um período de diversas reformas econômicas que pouco a pouco buscam integrar o país em uma economia mais aberta ao mercado. E o setor de serviços é o que mais gera lucro, seguindo pela indústria e agricultura. Sua língua oficial, por causa da sua colonização,
é o espanhol. E segundo dados de 2017, Cuba possui uma população de mais de 11 milhões de pessoas e sua maior cidade é a capital Havana. E o país se destaca no âmbito educacional graças à preocupação com programas de combate ao analfabetismo. E ao longo dos anos, o país alcançou uma taxa de 99,8% de pessoas que dominam a leitura e a escrita. Isso é o que está escrito em sua apostila de 8º ano, tá bom? Nós estamos aqui só repassando as informações para a gente entender um pouco de como esses países da América Central e do Sul, América Latina, América Espanhola, precisamente, se tornaram independentes, tá? Mas essas questões que eu estou falando aí vão ser discutidas mais à frente no 9º ano. E os investimentos do governo também são fortes no setor da saúde, porém há controvérsias quanto a isso, tá bom? Voltamos em uma próxima aula. Um forte abraço a todos e até mais.